Vamos começar com a idealização do corpo na Grécia Antiga. Nós sabemos que o corpo era muito valorizado, principalmente pela sua capacidade atlética, sua saúde e fertilidade. Era uma história da civilização e cada sociedade buscava um corpo perfeito, criando seus próprios padrões. Assim, surgindo para os gregos, que não importava a idade, tinham que já ter a sua própria beleza e perfeição, e que um corpo belo era tão importante quanto uma mente brilhante. E o interessante é que a beleza não está muito ligada às mulheres, e sim a um princípio dos homens. As mulheres não representavam a si mesmas, mas eram representadas por homens, e que imagens de mulher com padrões de beleza foram construções do imaginário masculino. Eles não tinham uma definição muito clara sobre o que era belo, e assim associava a beleza a outros valores. E depois de um grande período, que os gregos tiveram a percepção mais clara sobre o que era belo estético. Assim, ocorrendo o desenvolvimento das artes, pintura e escultura, em que cujas imagens pudessem representar a beleza ideal. Na Grécia Antiga, só os homens tinham esse direito, malhavam por um físico ideal de inspiração atleta, ginástica ligada no esporte, e que o berço da civilização surgiu da ideia de um corpo perfeito que foi conquistado por meio da atividade física. Já na perspectiva do corpo na Idade Média pelo cristianismo, era olhada de forma pecaminosa. O pensamento de postura da igreja exigiu outros padrões quanto ao ato sexual e que, tendo esse tipo de exigência, eles poderiam ter o controle da população e que para todos tivessem a noção do pecado quanto ao ato sexual praticado de forma desvarada. A igreja influenciava de maneira muito forte o comportamento das pessoas em seus relacionamentos interpessoais, na sua vida familiar e na forma de pensar e vestir. O homem medieval procura-se muito com a salvação eterna da sua alma, e sob influência da igreja, eles tinham que reiniciar seus bens materiais e os prazeres terrenos. Esse período da história foi marcado pelas representações dos opostos e o corpo não ficou fora dessa realidade. Tudo era dividido entre bem e mal, céu e inferno. E assim, as atividades relacionadas ao corpo ficavam como secundárias. Não eram valorizadas pela sociedade, pois o que tinha prestágios eram as atividades ligadas ao raciocínio. E assim percebemos que o corpo era considerado resignado ao pecado, e que de forma mais fosse mortificado, mais admirável seria o cidadão. Pois esse era o ideal prezado dessa igreja. O corpo na era moderna. Vamos dizer que, de fato, a modernidade vivenciou essa transformação no ser humano em conhecimento a uma motivação de interesse a mais sobre o corpo. E com essas perspectivas, o corpo passa a ser percebido profundamente com as novas visões do universo e da sociedade. As artes exploravam o corpo com maior liberdade e foi a formação de novos indivíduos necessário para a ordem socioeconômica estabelecida na modernidade. Eram impostas posturas adequadas às exigências sociais. A sua imagem e o uso do corpo eram moldadas às necessidades de domínios. Assim, a oposição foi criada como institucionais de controle dos corpos, perspectivação de ascensão da subjetivação corporal. A partir daí, esse processo trouxe como consequência de apreensão mental, comparando-se ao corporal e desenvolvendo o autocontrole. Com esta mudança radical de representação do corpo na modernidade, foram revestidos valores e prioridades que modificaram significados sociais. O corpo na modernidade foi impulsionado pela mídia e pelas relações consumistas do estilo de vida individual que refletiu na sociedade. O corpo nos dias atuais. Nos dias atuais, as preocupações das pessoas em ter um corpo perfeito
em estar sempre em boa forma tem sido intenso nos últimos anos. Tanto homens quanto mulheres se preocupam cada vez mais com a forma física. Sempre tem alguma coisa em seu corpo que não lhe agrade ou não está no padrão da sociedade, como os quilinhos a mais, a pele, o cabelo, o corpo em geral. O que se vê hoje é mais que corpos construídos pela mídia ou por cirurgias plásticas. Percebemos que a concepção do corpo na sociedade contemporânea não é nada mais que puramente artificial. Em geral, a imagem corporal é a visualização do próprio corpo, formando-a estruturadamente no indivíduo da forma como o corpo se apresente para si mesmo. Conclusão: entendemos que essa perspectiva de um corpo oculto vem desde os tempos passados, onde esta arte de beleza do corpo se tornou uma maneira distinta de representação, que o padrão corporal possui uma dimensão importante para a felicidade das pessoas e muitas das vezes pode ser um risco também, exclusivamente quando está ligado à saúde. É uma idealização do corpo que se espalha de tal forma que encontra um eco na sociedade e não dá lugar a imperfeições. Concluímos que as pessoas estão sempre em busca de padrão de beleza, do corpo perfeito, almejando uma realidade que não é real e que muitas das vezes vem da mídia que alimenta a cabeça de milhões de pessoas de que você só será bem visto ou aceito se você se encaixar nesse padrão.